Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco e hoje abordaremos o tema acolhimento da mulher pós-parto. Então hoje teremos como convidados o Guilherme, que é enfermeiro e aluno do mestrado materno-infantil, e também a professora Cristina, que é psicóloga, professora do curso de psicologia e do mestrado também materno-infantil, além das alunas da graduação em nutrição e duas convidadas. Então eu já gostaria de começar, conversando um pouquinho com uma de nossas convidadas, a Chayene, que é mãe, mas essa gestação aconteceu cedo, então nós gostaríamos de te ouvir um pouquinho como é que foi essa experiência, da maternidade, da descoberta da gestação cedo, na adolescência ainda. Bom, meu nome é Chayene, eu fui mãe com 14 anos, e foi um susto no começo, mas as coisas acontecem ao natural. Então, logo depois que ele nasceu, veio o apoio da família também. E no início a família ficou mais receosa, então, Chayene? Ficou bem nervosa, é um susto, Porque por ser nova, com 14 anos. Mas, como eu disse, as coisas aconteceram natural e logo que ele nasceu, o susto, acredito que tenha passado e ocorreu tudo normal, tudo bem. E como é que tu se sentiu nesse momento da descoberta da gestação? Olha, foi um susto no começo, É sempre um susto, a gente nova, adolescente, mas eu não sei como explicar. É difícil. A gente imagina, que para todas as mães já é um momento importante, delicado, porque é uma outra abordagem, uma outra rotina, que se estabelece logo após o parto. Sim, eu era estudante, também. Então, a rotina muda. A gente tem um filho para cuidar, mas segue a vida, Coisa boa. Como é que é o nome do bebê? Wesley. Isso. Acho que Thalia, tu queria perguntar algum... Eu gostaria de fazer uma pergunta então para a Chayene. Qual foi a sensação que tu teve de amamentar o teu filho pela primeira vez? Ele ficou alguns dias no hospital, Porque ele nasceu prematuro, de 7 meses, mas logo que eu fui visitar ele quando ele estava na incubadora, ele estava tomando de copinho, é a questão de costume, para se acostumar, e logo depois é uma experiência nova, diferente, mas a gente fica feliz por estar outra vida, que a gente está ajudando. Cristina, até gostaria que tu comentasse um pouquinho dessas questões, Acho que quando o bebê nasce, as questões, toda a atenção da família acaba voltada para o bebê, enquanto na gestação a atenção é sempre para a mulher, E além de tudo isso, a Chayene ainda teve a questão da prematuridade, da UTI neonatal, Como é que esses fatores se... Primeiro, agradecer o convite, Fran, por estar aqui. E enquanto a Chayene estava falando, eu fiquei pensando, assim, que uma gestação, a gestação do primeiro filho, ela inaugura uma experiência muito nova para a mulher, para o homem, e para toda a família. Mesmo nas situações em que a gestação é planejada antecipadamente, em que há um desejo do casal parental de ter o bebê, assim mesmo, quando se confirma a gestação, tem um impacto assim, importante do ponto de vista emocional e podem surgir sentimentos que são ambivalentes com relação àquela criança. Então, mesmo um casal tendo planejado, feito, então, se preparado para essa notícia, quando é confirmada a notícia, mas será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? E agora isso é definitivo, então agora, a partir de agora, o bebê vai começar a crescer dentro da minha barriga. Então, esse impacto, ele é habitual, nas notícias de confirmação de gravidez. Então, no teu caso, que tem peculiaridades, Ele é muito jovem, aos 14 anos, não tendo planejado, Tem gestações na adolescência que são planejadas e daí também é uma experiência diferente, Mas no teu caso, a notícia de que um bebê passa a se desenvolver no teu ventre,
vem acompanhada de um novo planejamento com relação ao teu futuro que tu tens que fazer a partir dessa notícia. De um futuro imediato, né? Porque algumas coisas que eu havia planejado para esse ano, para o ano que vem, eu não vou poder fazer, eu vou ter que adiar, né? E reorganizar pelo menos, né? E a longo prazo também, porque a partir daí se inicia tu também acaba vivenciando a experiência de transitar para um novo status social, que até então, né, aos 14 anos, filha, adolescente, estudante, namorada, esses eram os status assim de convívio social. E daí tu assume esse novo status agora. Sim. Então também mãe. E quando nos tornamos mães, também na nossa cultura, esse novo status social, ele fica predominante na nossa experiência durante um tempo. Porque a maternidade é uma experiência muito valorizada na nossa cultura. Então a gente durante um tempo fica predominantemente sendo reconhecida como mãe. No caso dela, mãe na adolescência, que também tem todo um estigma, né, que carrega essa experiência, assim. Então eu imagino eu sei que o teu filho já tem 12 anos, então é uma experiência, já faz um tempo que tu viveu, talvez seja difícil até recordar essas emoções intensas que tu viveste naquela época, né? Mas certamente, em algum momento, deve ter sentido assim, né? Como é que vai ser minha vida daqui pra frente, né? A mãe ficou com o filho na UTI neonatal. Como seriam os cuidados envolvidos com essa mãe, com a criança, após a saída do neonatal? Tem muito questionamento sobre isso, com as mães, sobre como cuidar do filho após o parto, como desenvolver, como cuidar se a criança tiver, como amamentar, como trocar uma fralda, porque mãe da primeira viagem, a gente sabe que é mais complicado. Gostaria de saber como vocês agem através do cuidado. O cuidado da enfermagem é muito importante, né? Então a gente tem que ter muito senso e tu cuidar de um recém-nascido, né, que vai estar muito vulnerável, e tu só não vai cuidar dele, tu vai ter mais a mãe ainda. Então depois de todo esse cuidado, quando vai ser dada a alta para a criança, tem que ser dado todas as orientações, né, da enfermagem ali, tanto quanto os cuidados, o banho, né, que muitas vezes a mãe tem muita dificuldade, tem às vezes um certo medo, né, porque é uma criança que nasceu com baixo peso, tem um certo risco. Então, quanto à amamentação também, muitas vezes eles são alimentados através de sonda, né, então tem todo esse preparo de sair da alimentação nasoenteral, no caso que ele estava, para a amamentação, né. Então, é feito todo um trabalho com a mãe, com a família, né, para que esse bebê seja bem recebido em casa e tenha todos os cuidados necessários, né. E tem muitos questionamentos em relação da mãe sobre o cuidado? Tem, principalmente quanto à amamentação, né, porque a principal dúvida é sobre a amamentação. Depende de quanto tempo esse bebê ficou na UTI neonatal. Então, a gente faz todo um trabalho ali. Então, a gente estimula a mãe, cada vez que vai na UTI, dependendo do quadro do nenê, a pegar no colo, a acariciar o filho, a ter um contato com a criança, né? Porque, na verdade, ela não teve esse primeiro contato ainda que ela deveria ter tido após o parto, né? O que acontece? Após o parto, no primeiro momento a gente já estimula o aleitamento materno. A gente já estimula o contato do filho com a mãe, né? Para que já tenha o primeiro contato e essa criança comece a sugar. Então, na UTI neonatal é um outro cuidado que a gente tem, né? Nós estávamos, né, focando bem nessa questão da criança quando está na UTI, mas eu acredito que esses cuidados, essas dúvidas também são de mães de primeira viagem, né? Quando tem seus primeiros filhos, né? São os cuidados, eu acho que são mais intensos, ou elas têm um pouco mais de receio, porque se pensa na criança mais frágil, ou na criança, né, que tem que ter mais cuidado, porque é menorzinha, pequenininha, né? Tem toda essa questão. E até eu estava pensando, né, Ana, tu que é técnica de enfermagem, trabalha com as crianças que já nascem, né, com o peso adequado, no tempo adequado. Essas dúvidas são as mesmas? São, porque às vezes elas ficam bem perdidas, assim, como é que eu faço agora? O que eu vou fazer, né? Então, a gente tem que estar sempre orientando, né? Assim, por tanto tempo, tem que deixar no seio, se não conseguir mamar, daí tem que pedir um complemento, esse tipo de coisa, né? Que elas ficam bem perdidas mesmo no início.
E a gente sempre quando faz a visita da enfermagem, né, principalmente no quarto, a gente faz orientação com a mãe, né? Tu conversa com a mãe, com o pai, tu dá as orientações e eles têm um pouco de dificuldade. Tem mães que já pegam a criança, já colocam no seio. E muitas mães às vezes sempre chamam a enfermagem, né? Ah, me ajuda a colocar no seio. Me ajuda, sabe? Não coloca, a gente tem que estar lá sempre estimulando. Como é que tá? Já mamou? Como é que tá a glicose? A gente acaba vendo sempre a glicemia, ver se não está muito baixa, se esse RN está conseguindo se alimentar, senão a gente acaba tendo que pedir um complemento, né? E a gente nota sempre a dificuldade, às vezes, das mães, né? Daquele momento de quererem estar com o bebê no peito ali, porque a gente vê uma grande mudança, assim, que antes o foco era a gestante. No momento que aquele bebê nasceu, o foco virou o bebê, né? E a mãe acaba ficando um pouco de lado, né? Então, às vezes, a gente que fica, às vezes, quando é uma cesárea, né, que fica na sala de recuperação, então a gente coloca a mãe, daí tu acaba dando um pouco mais de atenção, conversando com ela, e tu sente que, tipo, a família, o pai, só estão voltados pro bebê. Ah, eles já querem ver o filho, eles querem tirar foto, eles querem fazer, né, vamos dizer assim, tirar foto já, porque já querem, toda a família já quer conhecer esse bebê, e acaba esquecendo um pouco da mãe. Então a gente faz todo um trabalho ali, de estar junto, de estar auxiliando na amamentação, porque tu vê a gente que trabalha no andar, na unidade, tu vê que às vezes tu chega no quarto, tu conversa com a mãe e parece que às vezes, não é que eles tenham preguiça, mas eles ficam com medo às vezes de botar no seio. Então toda hora eles chamam, ai, me ajuda a colocar, me ajuda a posicionar, como é que eu coloco, o que eu faço, né? Então a gente nota essa dificuldade. Cristina, e daí como é que tu pensa assim da gente poder trabalhar esse empoderamento dessa mulher, né, logo após o nascimento, tanto das que têm um filho a termo, né, que nasceram no 40 semanas ou nos 9 meses, né, como de praxe, ou dessas mães que têm, né, bebês que precisam de cuidados maiores na internação, né, na UTI, enfim. Eu estava pensando justamente nisso, assim, né? Nessa conquista da autonomia, que não é imediata, né? A conquista de autonomia do cuidado ao bebê, o primeiro filho, ela não é uma conquista que se dá de pronto, assim, imediatamente após o nascimento do bebê, mas é uma conquista diária, né? Aos pouquinhos ela vai se sentindo mais segura. Me chamou a atenção, vocês alguns, né, disseram, elas se sentem muito perdidas, estão muito bem perdidas. E daí eu acho importante só que a gente lembre que esse período que a gente chama de puerpério, né, que esse período assim imediato após o nascimento do bebê, do ponto de vista emocional, há sim uma fragilidade psíquica, né, que a gente precisa reconhecer, porque assim tem uma mudança muito grande no corpo da mulher, né, porque até ontem ela estava com o bebê dentro do ventre e no dia seguinte amanhece com o bebê no colo. E eu costumo lembrar que assim, nós investimos em vários aspectos da nossa vida, vida profissional, vida afetiva, convivência entre amigos, mas o investimento que a gente faz em um filho, ele se diferencia completamente dos demais, do ponto de vista emocional, da intensidade, né? Quando nasce um bebê, o casal parental tende a sentir-se responsável pela manutenção da vida. Eu sou responsável por garantir a vida e o crescimento desse bebê. É um investimento único, de uma intensidade exclusiva. A gente não repete essa experiência em outras relações. Então, isso tudo está em jogo. Então, quando uma mulher não consegue amamentar ou sente que não é capaz de cuidar do seu bebê, toda essa fragilidade ela vem à tona, né? Tem alguns teóricos da psicologia que trabalham com constelação da maternidade, transparência psíquica, mas tentando dar conta dessa sensibilidade aumentada da mulher e que, claro, existe um componente aí também hormonal, né? Tem uma fisiologia que acaba favorecendo para que esse quadro apareça. Só para terminar respondendo a tua pergunta, Fran, com relação a como auxiliar, eu costumo sempre conversar com os profissionais da saúde sobre isso, que o encorajamento da mulher é muito mais importante do que a gente fazer por ela. No momento que uma mulher chega e diz, eu não estou conseguindo amamentar o meu filho, eu não estou conseguindo pegar ele no colo, não estou conseguindo... Se a gente faz isso por ela, nós não estamos encorajando, a gente está... Claro, fazendo um papel aí de espelhamento, de modelo, mas isso pode desencorajá-la ainda mais. Ela pode olhar para um profissional e pensar, poxa, ele faz isso muito melhor do que eu. E eu sou mãe, eu deveria saber fazer isso.
Então, assim, encorajar a mulher a dizer, mas olha, tu consegue, olha como ele mama direitinho, tenta assim, e muito mais, assumir uma posição que eu chamo de contemplativa. Primeiro observar, ver o que a mulher é capaz de fazer, elogiar aquilo que ela é capaz de fazer, encorajá-la a tentar de novo, para depois, então, se necessário, fazer uma instrução. Se a gente começa com a instrução, a gente acaba desencorajando, penso eu, né? Então, e nós profissionais da saúde, tanto pela formação como pela rotina, nós temos, né, a vontade de intervir, né? Então eu acho que realmente é uma nova maneira de pensar esse assunto. Eu digo assim, ó, o encontro da boca do bebê com o peito da mãe é uma tarefa da dupla. Não é uma tarefa minha como psicóloga, nem do enfermeiro, nem do nutricionista. Então, quem tem que promover esse encontro é a dupla. E é como uma dança, uma coreografia. Eles precisam encontrar um ritmo que é próprio daquela dupla. Não tem como um profissional dar conta de todos os ritmos de aleitamento, né? E que bom que não tem como, porque assim a gente autoriza mais que os pais façam isso mesmo, né? Thalia? Eu gostaria de perguntar então para a Chayene, já que a gente está falando desse primeiro contato mãe-filho, e ela que foi mãe muito nova, quando ela foi para casa com o bebê, ela teve a ajuda da família? Como é que foi esses primeiros cuidados? Tu teve muita dúvida? Bom, quando ele foi para casa foi tudo muito novo, né? Mas eu tive a ajuda da minha mãe. Ela ficou um bom tempo lá comigo, uns 10 dias, e ela que dava banho, porque eu tinha muito medo de dar, quebrar. A gente tem esse medo, né? Esse receio. Eu tive a ajuda dela, e na hora da amamentação, para mim foi desde o hospital, né? Que eu ia lá amamentar ele. Foi novo, mas foi natural, assim, foi bem tranquilo. Ele pegou fácil. Eu tive alguns problemas porque eu não tenho bico, né? Mas foi ocorrendo natural, e eu amamentei ele até os 7 meses daí. Foi bem... Que legal, né? Porque essa é uma prática que a gente não vê frequentemente, né, Guilherme? Sim. De conseguir amamentar na internação e por um longo prazo depois, né? A gente vê principalmente, né? A grande dúvida ali, foi pro quarto, a mãe não consegue amamentar. Aí ela te chama, ó, enfermeiro, não consigo amamentar. Então a gente explica, né? Ó, tu vai ter que começar a estimular, ele vai ter que começar a tentar sugar o seio, tá? Porque através de tu colocar no seio e começar a sugar, aí que vai começar a ter o estímulo, tá? Para a descida desse leite e para te conseguir amamentar. E uma das grandes dúvidas, quanto tempo que eu deixo, deixo, então não adianta. Deixar, a gente sempre orienta, deixar ele sugar até ele ficar satisfeito, depois retira, cuida na hora de fazer a pega, né? Para ele não pegar somente o mamilo, para pegar envolver todo o seio ali, porque senão depois acaba sempre tendo dor, fazendo alguma fissura, né? Então, e a gente sempre orienta da importância de colocar, mesmo que não tenha leite, né? Não tenha descido, que elas ficam muito assustadas, não está descendo, né? Então a gente explica, tu vai ter que colocar no seio para começar a estimular, para descer, por causa da ocitocina vai começar a agir, aí vai começar a descer esse leite. Então, no primeiro momento, as mães ficam muito, muito afoitas, assim, e preocupadas porque não em relação à descida do leite. Isso que a gente está falando de um único aspecto, né? E aí tem mais o banho, o umbigo, as vacinas, né? Então, realmente, são muitos cuidados novos, né? Eu gostaria de perguntar para a Chayane se ela fez o acompanhamento do pré e pós-natal na gestação. Sim, eu fiz o acompanhamento normal, todos os meses eu ia no médico, eu me preocupava muito com isso. Eu sempre fui muito, né, assim. E logo que ele veio para casa também, depois do hospital, porque ele ficou 13 dias no hospital, né, 5 dias aprendendo, 5 dias na incubadora e mais 8 dias para aprender a mamar, né, ficar no seio. E depois, quando ele foi para casa, todos os meses eu ia, porque diz que tem que ir uma vez por mês levar as crianças, né? Eu cuidava das vacinas, tudo bem certinho. Tudo que o médico mandava fazer, eu procurava fazer, porque ele tem experiência, ele sabe, né? E chegaste a se preocupar com a tua alimentação?
o que tu deveria comer durante a gestação e pós-parto? Não, nunca me preocupei com alimentação. Até porque quando eu comia comida, eu ficava com muita azia, né? Arroz, feijão, então eu vivia de café. E a única coisa que não me dava azia, eu tentava comer, mas me dava muita azia, era muito ruim. Então eu não me preocupei com alimentação, não. Não, realmente, né? Acho que ter todos os cuidados, a gente sempre dá preferência a mãe, né, dá preferência aos cuidados com o bebê, né? Então, olha, então, né, os cuidados foi muito maior. Tu foste fazer todas as vacinas, te Sim. cuidar, mas às vezes até o cuidado com a própria mulher, né, ficam diferentes nessa fase, né? Nem os cuidados de embelezamento, a gente brinca, né? São iguais aos que eram antes, pelo menos nesse período logo pós-parto, né? E Ana, tu consegue perceber na rotina do hospital muita diferença das meninas que chegam muito jovens, ainda adolescentes, nos cuidados com o bebê, ou de mulheres mais maduras, que já têm experiência, ou mesmo as que são, né, são mães de primeira viagem? A nossa, como é que eu vou dizer, a nossa clientela lá no USM, ela é assim uma clientela de baixo poder aquisitivo, né? Então a gente vê assim, tanto adolescente quanto mulheres maduras, quanto mulheres de primeira viagem ou não, às vezes elas têm um descaso com as crianças. Elas não têm uma preocupação assim, eu quero amamentar, eu vou cuidar bem do meu filho para ter um futuro bom. E essas coisas a gente não observa lá. A gente chama, porque eu trabalho à noite, então a gente chama as mãezinhas assim, mãe, vamos dar uma mamazinha. Ela te olha, pega a mamadeira, tá, já vou dar. Aí daqui 5 minutos tu vai, ela de novo. Daí a gente dá, né? A gente vê que às vezes elas estão cansadas realmente, né? De estarem ali já vários e vários dias, mas assim, elas não têm assim aquela preocupação, tem que trocar fralda. Por exemplo, esses cuidados básicos, né? Mas Ou essa dar tua o banho. experiência, então, já é de crianças um pouquinho maiores. A gente cuida de crianças de 1 mês até 14 anos. Ótimo. Então, crianças Diz, grandes. então, assim, brevemente, né, esse vínculo mãe e filho que a Ana estava comentando. Porque o vínculo, logo que a gente tem uma ideia também de que o bebê nasce e imediatamente a mulher passa a amá-lo com devoção. E, na verdade, essa ideia de amor materno é um mito, né? O amor materno, assim como qualquer outra relação afetiva que a gente tem, é uma construção, né? Que depende do convívio e depende também da nossa cultura, né? Me chama a cultura, quando eu falo em cultura, eu não estou falando de conhecimento formal, de escolarização, não. Eu estou falando dos hábitos, dos costumes, daquilo que perpassa a comunidade, o comportamento e também os afetos da comunidade que a gente vive. Então eu acho que tu está dizendo, é que existe um modo de se relacionar com bebês e com filhos que diferencia dependendo da comunidade, da cultura onde cada mulher está inserida. Eu acho que para a gente entender a relação entre mãe e filho, também a gente precisa ampliar, né? Não focar somente nessa mulher com esse bebê, mas ampliar e conhecer qual é a realidade local dela, do lugar onde ela vive, da família, né? Em quais condições ela vive, né? Essa mulher vive, em quais condições. Porque, bom, só para finalizar, mas tem, dentre os fatores de risco para depressão pós-parto, por exemplo, está não ter rede de apoio, né? Me chamou a atenção a presença da tua mãe, né? Logo no pós-parto imediato. Sofrer violência intrafamiliar doméstica, a mulher, esse é um fator de risco para depressão pós-parto. E passar por dificuldades financeiras e sociais importantes. Então, muitas vezes essas famílias não têm garantidas higiene, alimentação, segurança, e a gente espera que elas se vinculem naturalmente e amorosamente com o bebê. Talvez a gente tenha que dar esse suporte social todo para daí, então, esperar para que esse vínculo se faça de maneira efetiva e saudável para ambos, né? Gente, esse assunto realmente é encantador, né? Nós teríamos muito a debater, muitos pontos ainda, né? Mas estamos finalizando o programa de hoje. Então, eu gostaria muito de agradecer, né, a presença do Guilherme, da Cristina, né, da nossa técnica, a mãe que veio dar o seu depoimento, a Chayane, e as alunas do curso de nutrição.
Então, assim, gostariam ainda de fazer algum agradecimento breve, Cris e Guilherme? Muito brevemente. Eu agradeço a oportunidade, foi uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade, né? E mais uma troca de experiências, né? Muito Que através, eu que sou aluno do mestrado em Saúde Materna e Infantil, então, nas aulas da professora, a gente tem aprendido muito, a gente vê a importância, né? Não só da mãe, mas a importância do marido estar inserido nesse contexto e a importância que muitas vezes a gente não dá conta, mas todo o apoio, né, que o marido tem que dar para essa mulher, né? Tanto para um bebê que vai para uma UTI neonatal, quanto para um bebê que ocorreu todo um parto, que foi todo normal no caso, né, a gestação. Então, eu agradeço novamente, né? Então, hoje nós conversamos um pouquinho sobre o acolhimento da mulher, né, logo após o parto. Ficamos por aqui. Até breve.